Querida Irmandade, o Senhor aponta a sua santa palavra no segundo livro dos Reis, no capítulo 5. Segundo livro dos Reis, 5. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestidos. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou seus vestidos e disse: Sou eu Deus para matar, para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste os teus vestidos? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: Certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio, e pôs-se diante dele, e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra de Israel, toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. E estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: Seja assim, contudo, desse a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quando meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. E ele lhe disse: Vai em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Somente até aqui. Amém. Glória ao nome do Senhor. Santo é Deus. Querida Irmandade, pesados irmãos, é uma passagem bastante conhecida de todos nós, esta obra tão maravilhosa que Deus operou, irmãos, com este homem, chefe do exército do rei da Síria, e que aqui relata, irmãos, que era um grande homem diante do seu Senhor, de muita estima, de muito respeito,
porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Porém, irmãos, diz aqui, este varão era um homem valoroso, porém leproso. A enfermidade não impedia dele se destacar, dele, irmãos, enfim, comandar e ser um homem de muito valor. E trazia consigo esta enfermidade tão terrível, irmãos. E aqui, como aconteceu, saíram tropas da Síria, da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou a serviço na casa de Naamã. E ali, irmãos, ela soube que o seu senhor era leproso. Até, irmãos, certamente havia os cuidados, não é, irmãos, de ter que isolar suas coisas, ninguém partilhar nada, certamente já era assim. Irmãos, ela sabendo, ela se condoeu, e ela falou à sua senhora, a esposa de Naamã: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Irmãos, uma menina, escrava, numa terra estranha. Mas esta menina, irmãos, levava com ela coisas, irmãos, que ela ouviu, certamente ela viu, sua mãe certamente também reforçava, ensinava as obras, os milagres que Deus operou, irmãos, em Israel. Então ela tinha com ela aquilo guardado. Portanto, irmãos, é importante nós meditarmos, pais, mães, que ouvem a palavra também nesta noite, irmãos, a importância de nós passarmos aos nossos filhos a obra do Senhor. Tem certo lugar na palavra de Deus, salvo engano, num dos Salmos, irmãos, relata que quando aquelas pedras que foram tiradas do Jordão, alguém perguntasse no futuro: o que foi isto? Se contasse então às novas gerações os feitos do Senhor, o que é que o Senhor tinha feito? Alguém tinha que contar, porque essas pedras estão aqui fora do rio. E aí, irmãos, vinha toda aquela passagem da grande obra que Deus fez. E assim esta menina, irmãos, foi levada como escrava, porém ali ela falou o que ela sabia da terra de Israel. Bendito é o nome do Senhor. Naamã ficou sabendo pela esposa, então foi, irmãos, e notificou o seu senhor. E disse: assim falou a menina que é da terra de Israel. Vemos, irmãos, a fala de uma menina escrava teve a importância que levou o comandante das tropas, irmãos, a falar com o rei. Ele então, irmãos, já logo notificou, irmãos, e disse para ele, o rei da Síria falou: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi, irmãos, tomou 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de vestidos, porque certamente naquela época, quando visitavam um reino um do outro, irmãos, levavam muitos presentes. Então saiu com uma comitiva grande, com muita coisa, irmãos. E chegando lá, entregou a carta. O rei de Israel, quando viu a carta, irmãos, e a carta dizia assim para ele: saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. O rei perguntou: eu não sou médico, não sou nada do que possa fazer uma obra dessa. Lendo a carta, ele rasgou os seus vestidos e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar um homem da sua lepra? Deveras notai, peço-vos, e vede que ele busca ocasião contra mim. Eu não posso curar esse homem da lepra, então vem guerra contra mim. Rasgar os vestidos, irmãos, era símbolo de tristeza, de indignação, de luto, até de muita, irmãos, de situação desesperadora, porque ele não viu saída. Então, irmãos, Eliseu ouviu esta situação, que o rei rasgou seus vestidos, e mandou falar com o rei: por que rasgaste os teus vestidos? Deixa ouvir a mim, e saberá que é profeta em Israel. Bendito é o nome do Senhor. E assim ele foi, irmãos. Foi enviado com seus cavalos, com seu carro, parou à porta de Eliseu, e Eliseu mandou um mensageiro. Só dizer para ele: vai, banha-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne ficará restaurada da tua lepra. Ao invés de ficar contente, de obedecer, irmãos, ele se indignou. Diz aqui, ele pensou, irmãos, que o homem de Deus iria sair, pôr-se em pé diante dele, invocar o nome do Senhor, fazer alguma encenação muito grande,
porque o milagre era grande, irmãos. Então ele se indignou: tem Abana e Farfar, 2 rios de Damasco, muito melhor do que todas as águas de Israel. E foi-se, irmãos, aqui diz que ele foi embora. Não foi embora de vez, mas foi-se, irmãos, da presença de Eliseu. Nem viu Eliseu, porque Eliseu mandou recado. E ele falou: não me poderiam lavar, ficar purificado? Voltou-se e foi com indignação. Mas, irmãos, ele era um homem que tinha muito respeito, irmãos, muito respeitado. Os seus comandados, irmãos, ficaram certamente com dó dele. Agora esse homem veio até aqui, vai voltar leproso com toda esta situação, vai ficar tudo muito complicado. Então se aproximaram dele, irmãos. Vemos o que é fidelidade, o que é companheirismo, o que é compaixão, irmãos, no coração daqueles que amam aqueles que estão junto. Bendito é o nome do Senhor. E viram que ele ia perder a oportunidade da sua vida. Então falaram com ele, irmãos: se o homem, chamaram de pai, meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não farias? Deixar presentes, fazer alguma outra coisa muito grande, faria. Quanto mais dizendo-se: lava-te e ficarás purificado. Ele foi convencido, desceu, voltou, irmãos, e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. A sua carne tornou como a carne do menino e ficou purificado. Irmãos, aqui não está escrito, mas nós imaginamos que ele deve ter descido com hesitação. Mergulhou a primeira vez, certamente deve ter olhado, irmãos, nas suas mãos, seu braço, sua carne, e nada aconteceu. A segunda vez, a terceira, e a cada vez certamente ele ainda não percebia, porque o mandamento, irmãos, de Eliseu era que banhasse 7 vezes. Irmãos, e ali então, quando ele fez isto, cumpriu, a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Bendito é o nome do Senhor. Deus operou. E ele voltou, irmãos, para dar presentes, e Eliseu não aceitou. Nós sabemos, irmãos, pelo segundo parágrafo que tem aqui, que depois o moço de Eliseu, sabendo que ele tinha muita coisa ali ofertado, que Eliseu não aceitou, e ele saiu para ir embora. O moço saiu às escondidas e foi atrás dele, irmãos, pedir alguma coisa para ele. E quando voltou, Eliseu perguntou para ele: onde foi? Onde fostes? Não fui a lugar nenhum. O meu espírito foi contigo e viu quando você tomou alguma coisa que não era para tomar. Aquilo que estava sobre Eliseu recairá sobre ti, sobre Eliseu, sobre o Naamã, recairá sobre ti. E o moço ficou leproso. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, quanto fundamento, quanto ensinamento tem nesta palavra para nós, já só de ouvirmos a leitura, irmãos. Quantos estão aqui, ou aí na sua casa, onde quer que esteja, irmãos, em qualquer lugar, e que está numa condição como estava até esta menina da terra de Israel. Santo é o nome do Senhor. De repente, o irmão foi tirado do seu lugar de origem, de onde estava, a situação de trabalho, a situação de lutas da vida, te colocou numa situação que não está bem, mas, irmão, mantenha dentro de ti a fidelidade à palavra de Deus. Não te esqueças de tudo aquilo que Deus já operou, que já fez na tua vida, que já fez na tua família, que já fez na tua saúde, que já fez no teu trabalho. Bendito é o nome do Senhor. Não te esqueças, porque Deus vai se usar do irmão no que for preciso. Como aquela menina, ela apenas contou, irmãos, e desejou num lamento: ah, se o meu Senhor estivesse lá. O profeta que está lá curaria ele da sua lepra. Irmãos, ela portava uma semente bendita. Ela portava, irmãos, anúncio, ela portava esperança, ela portava, irmãos, aquilo que foi plantado de tão tenra idade para levar, irmãos, não sabendo onde precisasse, irmãos. Aqui não relata nem o nome da menina, não é, irmãos? Uma menina das terras de Israel foi levada cativa. Bendito é o nome do Senhor. Às vezes alguém, irmãos, que Deus se usa em alguma parte, em alguma coisa, alguma operação que faz, a pessoa quer se fazer conhecido, notado, notório o seu nome,
ter importância, dizer aquela obra lá começou comigo, aquela obra com aquele irmão foi por meu intermédio, bendito é o nome santo do Senhor, bem-aventurado aquele que se esconde, irmãos, e deixa o nome do Senhor aparecer. Escondamos-nos, irmãos, e deixamos Deus aparecer. Nós vemos que Eliseu podia sair lá e dizer, o rei mandou vir ter comigo, não é? Sou eu mesmo, eu sou Eliseu, eu que acompanhei Elias, eu fiz isto, eu fiz aquilo. Não, irmãos, ele nem saiu. Pode ser que tenham falado com ele, mas, meu senhor, quem está aí é o homem comandante do exército do rei da Síria. Ele não se importou, irmãos. Ah, é? Vai lá e fala para ele se banhar no rio 7 vezes. Não foi lá, irmãos, buscar honras, não pegou presentes da mão dele, bendito é o nome do Senhor. Falou o que Deus mandou, santo é o Senhor, e deixou operar, irmãos, por conta da obediência de quem ouviu e da vontade de Deus na vida dele. Então, irmãos, as coisas também têm esse lado, coisas de Deus, que o Senhor fala, mas tem que haver em contrapartida, irmãos, a nossa obediência. Ele já queria ir embora, me banhar 7 vezes no Jordão. Lá tem 2 rios que são muito melhor do que todas as águas de Israel. Mas a palavra falou que aqui no Jordão. Não, vamos embora, eu me banho lá. Não, meu Senhor, meu Pai, fica aqui, o que te custa? Não sabemos quanto tempo durou, não é, irmãos? Esses 7 mergulhos no Jordão. Mas o homem fez, e quando cumpriu, irmãos, a ordem da palavra, a sua carne se tornou como a de um menino. Glória ao nome do Senhor. Uma enfermidade incurável. Irmãos, onde tem obediência, tem operação de Deus. Às vezes alguém cobra a palavra, cobra do Senhor, comenta com a esposa, comenta com o marido, com a família. O Senhor falou. O Senhor falou que ia fazer e agora não está fazendo nada. O Senhor falou, mas e o que Ele falou? O irmão está fazendo? A irmã está fazendo? Nós estamos fazendo? Irmãos, a palavra de Deus se cumpre, é fiel e verdadeira. Bem-aventurado aquele que, quando ouve, guarda no coração e diz consigo mesmo, eu preciso fazer o que Deus me mandou. E pode ter irmãos que estão aqui presencialmente, outros ouvindo longe, em qualquer lugar. Examinemos-nos, irmãos, se nós estamos naquilo que o Senhor falou conosco. Mas eu não tenho lepra, eu não estou leproso, eu não estou precisando de tanta cura desse jeito. Mas, irmãos, temos a nossa vida pela frente, não sabemos se longa ou se curta ainda, mas, irmãos, o Senhor requer de nós obediência à sua palavra. Irmãos, quem não tem fé e não crê na palavra de Deus, muita gente, em muitos lugares, acredita, não é, irmãos? Acredita até que seja entre aspas, em horóscopo. E a pessoa vai ler o seu horóscopo, irmãos, às vezes pega, antigamente era jornal, em alguma revista, cadê o horóscopo? Quer ver o que fala do dia seguinte? O dia seguinte vai ser assim, assim, assim. Só que no dia seguinte ele já esqueceu o que leu para aquele dia. Ele já quer saber o do dia seguinte, o outro do dia seguinte, mas nem tem fé, nem tem confiança, e vai de dia em dia a mesma coisa. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz, irmãos. E diz, está escrito que ela penetra, irmãos, até a junção da alma e do espírito. Bendito é o nome do Senhor. E opera para aquilo para o que ela foi enviada. Nesta noite, irmãos, sou surpreendido de estar aqui, os irmãos me perdoem, até tantos anciãos mais antigos, mas, irmão, o medo de desobedecer também é grande. Eu pedi a Deus sinal, o Senhor me deu o sinal que eu pedi. Então, irmãos, temos que fazer a vontade de Deus. Saibamos, irmãos, que aquilo que se planta no coração dos filhos, irmãos, vai gerar, vai crescer e nós vamos colher. E falando nesta palavra em coração dos filhos, me veio diante, irmãos, eu vou contar bem rápido. Esses dias comentei com o irmão Hélio sobre o pai que me apresentou 2 filhos. Irmãos, eu vi na casa de um irmão uma coisa tão linda, e o que é lindo, irmãos, a gente pode falar porque é bom, edifica e até nos ensina.
Pode ser que esse irmão esteja ouvindo, não vou dizer nome nem lugar, mas faz já bastante tempo, alguns anos, fui atender um batismo numa pequena cidade. Irmãos, o irmão convidou que fosse mais cedo para jantar na sua casa. Fomos mais cedo, irmãos, estávamos ali, quando entrou na sala, uma casa pequena, eu ouvi o som que vinha de um quarto, irmãos, um som de música alto, não era hino, músicas diferentes. Aí saiu um mocinho lá de dentro, o irmão me apresentou, esse aqui é meu filho, fulano, eu não lembro o nome agora, é meu filho, assim, fiel a Deus, um bom menino, e falou todas as qualidades do menino. O menino foi e voltou para o quarto. Depois, irmão, saiu um outro, mais velho um pouco, com os cabelos compridos, assim, até no ombro, bem diferente do seu aspecto do que o primeiro. Irmãos, e quando eu vi, eu pensei, como que ele vai me apresentar este filho? Irmãos, ele me apresentou com o mesmo carinho do primeiro. Esse aqui é o meu filho, fulano. Ele é um moço muito trabalhador, é um moço obediente, só me dá prazer. Eu fiquei olhando, irmãos, eu nunca tinha visto um pai se referir aos dois numa situação diferente, mas com todo o mesmo carinho. Ele não vai estar no batismo à noite, irmãos, porque ele trabalha num trailer de lanche, ele é muito trabalhador, por isso que ele não vai estar no batismo, mas ele é o meu filho muito amável. Irmãos, se despediu também, foi para lá. A irmã, de onde eu estava sentado, eu vi a irmã fazendo a comida na cozinha. E de repente vieram chamá-la para ir providenciar as roupas do batismo, ela precisou sair, chamou esse segundo filho que foi chamado, orientou, e ele assumiu a cozinha, irmãos, assumiu o fogão, e de lá eu vi ele fazendo a comida. Certamente tinha experiência com o trade do lanche, e ele fez a janta, serviu a janta, depois a irmã chegou, nós comemos, eu fiquei admirado, eu falei, meu Deus, como isso é bom. Se isto acontecesse em todas as casas do pai, tratar os filhos com igualdade, seja crente, não seja crente, bendito é o nome do Senhor, porque quando, irmãos, em certo lugar a palavra de Deus fala, nos requisitos, até aqueles que desejam o ministério, de ter os filhos em sujeição. Há irmãos que certamente pensam, irmãos, que tem que ter os filhos todos crentes. Mas, irmãos, alguns Deus chama, outros não, outros mais tarde, sabe Deus o que reservou a cada um. E não sendo assim, há pais que ficam, irmãos, sem saber como governar a sua casa. E desgovernam. Mas aquele irmão, eu vi sabedoria. E quando estava, irmãos, eu então dentro do tanque, já atendendo o batismo, era fora da congregação, que a igreja é pequena, tinha irmandade assim encostada num muro, e eu olhei e vi o moço ali encostado no muro assistindo o batismo também. Que o pai falou, ele não vai porque ele trabalha. Mas, irmãos, eu entendo que o carinho daquele pai trouxe o filho ali junto a nós naquela noite. Aquele dia não batizou, mas passou algum tempo, irmãos, eu recebi a notícia que ele se batizou, que já estava estudando a música, que estava fiel ao Senhor. Irmãos, é um investimento que ele fez, bendito é o nome do Senhor. Se ele falasse para mim, esse aqui é obediente, é isto, é aquilo, esse outro, dá uma olhada, irmão, olha o aspecto dele, olha o cabelo dele, já envergonhava o moço diante da gente, não é, irmãos? Mas ele enalteceu, ele tratou com todo respeito, irmãos, e ganhou seu filho, bendito é o nome do Senhor. Então, amados, e coisas que se plantam, irmãos, elas vão produzir muito lá longe. Em desses dias aqui o Senhor mandou a palavra sobre a semente, não é, irmãos? Glória ao nome santo do Senhor. E os nossos filhos são uma sementeira, irmãos, são uma sementeira. Aqui, irmãos, a boa parte dos que estão aqui anciãos, somos avós, não é, irmãos? Deve ter até bisavô aqui, irmãos, e sabemos que nos netos também se planta, não é, irmãos? Se planta. Um dia, irmãos, um meu sobrinho, eram meninos pequenos, chegaram para o meu pai, que estava hospedado na casa de um deles, e falou, ele perguntou para o vô assim, falou, vô, o senhor é meu avô, é crente, meu pai é crente, meus tios são crentes, e eu não sou batizado. Se eu morrer, eu vou para o céu, vô? Irmãos, o vô era um homem muito prático, alguns dos irmãos conheceram na forma de responder as coisas. Ele deu uma resposta, irmãos, tão estranha para o netinho, mas que o neto compreendeu, irmãos, ele já tinha idade para batizar. Logo depois dos 12, irmãos, e o vô disse assim para ele, eu vou te falar uma coisa, olha, às vezes alguém tem um fogão velho em casa, deixado num canto, e um gato da casa, irmãos, perdoa, foi o exemplo que o vô falou. Um gato está lá na casa, uma gata, de repente ela vai, ninguém usa aquele fogão, ela vai lá, faz um ninho,
e tem a sua cria dentro do fogão. Ele falou: filho, chamando o neto de filho, o gatinho nasceu no forno, mas ele não é biscoito. Uma coisa bem do jeito do caipira, irmão. O gatinho nasceu no forno, mas não é biscoito. Como diz, você está no forno, você está o avô ancião, pai também do ministério, tios do ministério, mas você é você. Irmãos, ele falou assim: vô, eu já entendi, não precisa falar mais nada. Não falou tem que batizar, não tem que batizar, ele falou: já entendi, não precisa falar mais nada. Irmãos, então, o que o Senhor traz aqui nesta palavra, irmãos, pegando no assunto desta menina, que foi levada presa, irmãos, e depois tida como uma escrava, não é, irmãos, na casa. Mas tinha dentro dela um depósito, irmãos, dentro dela um depósito. É como um cartão, irmãos, hoje de crédito que a pessoa tenha, que tem por trás dele todo um respaldo, não é, irmãos, de fundo, que pode com aquele cartão comprar muita coisa. E estava lá aquele cartãozinho, irmãos, na casa de Naamã. Bendito é o nome santo do Senhor. Certamente estas mesmas coisas com que esta menina, forma como foi criada, também tenha sido criado Moisés, irmãos. Porque foi buscada uma mulher para amamentar justamente a sua mãe. Irmãos, e vai ver quanta coisa ela deve ter contado para aquele menino. A história do seu povo, de onde veio, o que era, o que não era. Quando chegou na idade adulta, ele se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó e sofrer com o povo de Deus, irmãos. Bendito é o nome do Senhor e a obra que Deus fez com ele. Irmãos, eu creio que já estamos entendendo, não é, irmãos, a palavra que o Senhor manda: obediência à sua palavra. Obediência à sua palavra. E a todos nós, irmãos, que ministramos a palavra, que servimos a Deus no ministério, tomemos cuidado também, irmãos, porque Deus se usa de cada um da maneira que Ele quer. Os dons de Deus são para edificação da igreja, que nós não nos assenhoreemos, irmãos, dos dons, ou queiramos nos assenhorear dos dons de Deus que estão em nós. E fazer, irmãos, diante do povo, onde quer que nós vamos, irmãos, a forma de nós nos deixarmos Deus operar, irmãos, mas que nós apareçamos. Que nós apareçamos. Tem gente que tem um jeitinho, irmãos, para dizer e fala indiretamente, mas está tudo mostrando que foi ele. Esta glória não é glória. Bendito é o nome do Senhor. Bem-aventurado aquele que se humilha, o Senhor o exaltará. Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus.